Voltamos, gente. Vamos ver se agora vai dar tudo certo. Tivemos um pequeno probleminha ao vivo. Estamos retornando aí. É só porque é ao vivo, gente. É tanta glória que acontece isso. Vamos que vamos. Vamos só vendo. Luiz, cara, se vocês puderem me dar um feedback aí, gente. Porque eu fiquei sem som. Meu celular deu uma pane. Dona Tati, se você puder aí, dar um feed. Tá saindo som, tudo certo? Gente, tivemos um pequeno probleminha, por isso a gente teve que derrubar a primeira, primeiro ao vivo. Consegue ouvir? Agora a gente tá saindo som. Eu não estava conseguindo ouvir o pastorzão, então ele estava falando e eu não tinha retorno. Vamos ver se resolveu o probleminha agora. É só porque é ao vivo, gente. Quando o negócio é ao vivo, tudo assim, ó. Tem, eu acho que o Exu da net, entendeu? Ele não fica feliz com essas coisas e aí acontece isso. Chamar o pastorzão aqui para que a gente possa continuar o bate-papo, que top, e eu tava sem retorno. Gente, já mandamos embora o Exu da net. Vamos dar-lhe agora. Pastorzão, tudo certo? Amém? Ouvindo aí. Consegue me ouvir? Eu consigo ouvir o pastor agora. Isso aí. Mandamos embora o Exu da net. É uma loucura, gente. É ao vivo, pastor, acontece isso. É, Ah. é assim, isso aí. Vamos lá, então. O pastorzão falou o testemunho de uma forma resumida. Infelizmente, eu não consegui ouvir, vou ouvir depois. E aí, vamos para a próxima, pastorzão. Tudo certo? Tudo certo, vamos embora. Vamos embora. Então, pastorzão, recentemente o pastor se aposentou. E aí, a minha pergunta para o pastor: foram 30 anos como policial militar ambiental, isso? 30 anos. E Isso. a pergunta é: como é que o pastor conciliou e conseguiu conciliar família, profissão e ministério, entendendo que nós cristãos damos muito trabalho para os pastores? É verdade. O pastor também dá trabalho para os membros também e não é fácil. A gente, acho que é uma engrenagem, né? E não foi fácil, né? Conciliar o trabalho, porque você tem vontade de fazer mais. E aí, às vezes, você vai pregar numa igreja, a gente tem igreja aqui em outra cidade, como você conhece, né? Capivari de Baixo, perto do Barão. E às vezes você está lá ministrando e os irmãos querem conversar um pouquinho mais, você tem que, no outro dia, tem que acordar cedo para cumprir o seu dever ali, como qualquer outro trabalhador, cumprir o seu horário. E isso te rouba um pouco, né? De estar mais um pouco junto, de fazer um pouco mais. Graças a Deus, Deus levantou alguns homens de Deus aqui, como a pastora Silene, pastor Barrabás, pastor Rocha, Suzana, os obreiros aqui, para estar suprindo muitas vezes a falta que eu não estava, né? Então Deus levantou uma equipe muito abençoada, que eu só tenho a agradecer a Deus, para cobrir essas faltas, né, que eu não estava. Não que eu seja exclusivo, mas muitas vezes faz necessário o pastor estar, né, ali integral, na obra, sempre ou disponível se precisar de um tirar uma dúvida ou uma emergência ali pastoral e tal. Não foi fácil. E também como Deus não pediu para mim, quando eu estava trabalhando, para entregar o meu trabalho, assim, né? Só abandona e vai servir a obra. Deus não falou assim. Mas eu pensei que eu ia ficar mais uns 4 anos, depois dos 30, para galgar mais algumas patentes dentro da questão militar. Mas Deus falou para mim daí assim que o tempo já tinha dado, aí sim ele falou, e eu teria que tomar a posição, né? Aí não seria ele que ia me dar uma palavra, eu teria que fazer o que eu tenho que fazer e decidir. Aí abrir mão de duas patentes, né, que seria de primeiro sargento e subtenente, para ficar como segundo sargento e continuar agora até o resto da minha vida, ou a volta de Jesus, a obra do Senhor. Mas não foi fácil. Mas agora eu estou em transição, estou orando muito, porque 30 anos é 30 anos, né? Fazendo a barba, pode ver que eu deixei a barba agora também, igual a do Guigão, meu amigo, ó, vai crescer um pouquinho. Quero ter esse privilégio também. Não é fácil. Então agora Deus me deu essa bênção. Pro óleo escorrer da barba de Arão. Maravilha. Pastorzão. Eu imagino
realmente vinha de uma rotina, e aí praticamente agora dá essa parada, deve estar tendo um pequeno choque. Muda muito, pastor? Mudou muito? E como que o pastor tem conciliado, nem é conciliado, mas aproveitado esse tempo agora mais integral na obra? Aumentou os trabalhos, porque eu sei que o pastor tem projeto, a gente vai estar falando de alguns, aumentou os projetos, está dando mais trabalho para os membros, como é que está sendo? Então, eu falando da transição, na sua primeira fala, né? A transição, ela não é fácil. Você tem Deus, você tem a palavra, você tem o chamado, você caminha nisso, tem muita coisa para fazer, mas nós chamamos lá no militarismo da segunda pele, né? Que é a farda, né? Retirar isso do seu inconsciente, seu dia a dia, da rotina, não é fácil. Então, assim, as primeiras semanas sonhei bastante, estava trabalhando, acordava, achava que tinha que sair, pegar o carro para ir trabalhar. Então, assim, mas agora, nesses 15 dias depois, agora eu senti paz, né? Consegui, acho que, entrar nesse ambiente, porque ainda não sei o que é ser livre, né? Estou sentindo essa sensação de sair né, daquelas coisas que te prende muitas vezes. Então, estou tendo liberdade para acordar a hora que eu quero, estou tendo liberdade para ir e ficar sem pressa para voltar. Isso, para mim, eu estou recebendo como uma bênção de Deus, né? Com 49 anos, tive esse privilégio, né? Eu tive que tomar a decisão, mesmo abrindo das 2 patentes ali que eu poderia galgar em 3, 4 anos, mas tem... E o povo está um pouco apreensivo, porque eu estou fazendo bastante reunião com eles, eu estou discipulando, eu estou em cima, eu estou junto, então eles, ô pastor, agora está em tudo, vou ter que me segurar agora. Tem que segurar e aguentar agora, né? Uau, que incrível, pastor. Realmente, o pastor é ativo, a igreja é ativa, tem uma equipe muito boa que acompanha o pastor, e isso é muito bom. Uma das características que a gente percebeu na família Betel é a juventude, é uma igreja jovem, o pastor é jovem. Né? Apesar da barba, dos cabelos brancos, que isso aí é tudo incomodação dos irmãos. Mas a igreja é uma igreja jovem. E como é, pastor, hoje pastorear esta geração? Como é ser pastor nesta geração? Tem uma dificuldade, mudou muito para o início do ministério, tá mais fácil, tá mais difícil. A gente sabe que a pandemia ela mudou muita coisa, mas aí, como é ser pastor de uma geração jovem? Como que o pastor observa isso? Então, Guigão, eu vejo que há uma diferença de quando eu comecei, né, o ministério. Eram 7, né, pastora Silene, mais alguns irmãos ali na obra. Então, hoje a igreja já passa aí dos seus 100 e poucos alguns membros e visitantes e pessoas que têm diretamente e indiretamente ligado, ministérios, enfim, 4 igrejas. Então, é uma diferença. Por quê? Porque no início, os outros pastores, a gente fazia tudo. Mexia no som, era o diácono da igreja, você pintava a igreja. Não que eu não faça isso ainda hoje, ainda gosto de fazer. Limpar, ajudar, estar junto, fazer a comida. Eu gosto de ser um cara sempre junto ali, ativo ali, né? Não só na palavra, mas também no caminhar, na comunhão e no serviço eclesiástico. Então, hoje já não me chamam mais para algumas coisas. Hoje a gurizada tá voando muito alto, né? Eu vi isso nitidamente. Eles são muito bons na mídia, com vocês aí, tem essa facilidade, né? A minha geração um pouquinho mais atrás aqui, a gente tem nossos posts, eles pedem para mim, pastor, pelo amor de Deus, não posta mais nada no Instagram. Eles me repreendem direto, não faz mais isso, está acabando com o mosaico. Diz que mosaico, querido, para mim está tudo maravilhoso. Não, tem que deixar mais bonitinho aqui. Disse, não, mas deixa eu postar. Então, eles já me seguram. Eu não consigo fazer mais tudo que eu queria, abraçar tudo, eu queria ser o cara da porta, eu queria ser o cara que vai dirigir a Kombi, eu quero ser o cara. Então, hoje já tem essas pessoas que estão ocupando esses lugares e se faz necessário, né? De uma forma aqui brincando, mas eles estão, eu vejo isso, talvez vocês sintam também, eles estão buscando com muita intensidade, eles estão querendo fazer, quando você vê já está pronto. Claro que nunca vai sair o pastor de cena, né, de ser um conselheiro, de ser orientador, alguém com experiência, com maturidade, trazer de volta
alguns sentidos, organizar, mas eu vejo que eles estão muito, muito abençoados. Por quê? 33 anos, né? Já uma idade um pouco mais à frente. Então, eu vi que eu não perdi, mas eu deixei de fazer muito mais coisas, né? Então, eu vejo que eles já estão vindo aí com seus 16, com seus 12. Tem um menino, Guigão, que vem do Rosa, ele vem 12 quilômetros a pé para assistir o culto, né? Agora o Fred doou, a igreja doou uma bicicleta para ele, os irmãos. Então, isso é um testemunho, cara. Isso é... outro dia eu vendo, né, falando sobre isso, eu disse, eu não ganhei o dia, não ganhei a semana, eu ganhei o ano inteiro. Uma criança dessa, com a permissão dos pais e tudo, vem ali caminhando e agora tem a bicicletinha para ir e tal. Isso enche meu coração, porque você planta uma semente e você vê o resultado alcançando as pessoas, né? Uma responsabilidade que é pregar o evangelho para as pessoas, né? Como você que viaja o país todo aí, conhece, tem uma experiência muito grande e vê vários cenários, né? Mas eu vejo que essa juventude está muito com vontade, está para frente. O Brasil vai se cumprir a profecia do celeiro do avivamento, isso eu tenho certeza, porque há uma chama aí que tá inflamada, isso tá contagiando e vai ser plantar essas flechas em todas as nações aí, eu creio em nome de Jesus. Uau, eu creio, pastor. Tava lembrando de tanta coisa bacana e uma das coisas que a gente viu em alguns lugares que a gente passou foi justamente essa questão de que o jovem não quer Deus, o jovem não tem compromisso, o jovem não se compromete, o jovem não se entrega. E aí eu lembrava do revival, das conferências Uniglória, do Sul, do Rio Grande do Sul, a quantidade de jovens que tem, apaixonados por Jesus. E aí eu sempre batia na tecla de que se a gente dá uma olhada para quem são as pessoas que estão se inscrevendo nos cursos da igreja, a maioria são jovens. Então eu via uma realidade que não era verdadeira. Então, em alguns lugares que a gente passou, principalmente no Rio de Janeiro, a reclamação dos pastores era que o jovem não tinha compromisso. Eu falei, gente, vocês precisam descer para o sul. Vocês precisam ver. E aí eu vi um testemunho como esse de um jovem que anda 12 quilômetros para ir ver um culto e aí dizer que eles não querem Deus. Olha, mas são contextos diferentes. E aí a gente vai ver, o pastor tem um coração diferente, abriu o coração e não somente o coração, mas tem uma visão com um trabalho jovem. E isso é muito bacana, isso é muito bom. E aí, pegando esse gancho, falando aí sobre o celeiro de missões, creio sim que o Brasil é um celeiro de missões e entendo que Betel é a casa do pão e a Igreja Batista Betel, Casa do Pão, tem recebido também outras nações. Como é, pastor, e como surgiu isso, a parceria com a América Latina, com o Revival e outras instituições, como está sendo servir essas pessoas? Como literalmente preparar uma mesa e servir pão? Como que está o coração do pastor? Quais são as palavras e os direcionamentos de Deus com essa missão? Então, pegando essa palavra aí, eu vejo que é algo que Deus procura, né, em todas as cidades, em todas as nações. Eu fui muitas vezes para o monte sozinho, orando, dentro do meu entendimento inicial lá no Evangelho, uma bandeira de Israel, um bracelete de Israel, dentro do mato, clamando e acreditando que Deus podia fazer alguma coisa em Garopaba, nesse sentido. Garopaba é uma cidade que você conhece, conhecida mundialmente através do surf, do seu paisagismo e tudo, do turismo, mas ela precisava, né, não digo pastor Sandro, mas de homens e mulheres de Deus, que chamasse a atenção do Senhor para atrair esses jovens, atrair as pessoas, não visitar mais a cidade por causa do seu paisagismo, mas sim porque é um local que pode emanar a unção de Deus, a palavra, o pão, né, como você falou aí. Então, eu acredito nisso, na unidade, luto e lutei muito para tentar a unidade das denominações, caminhada para Jesus, a gente fez aqui, uma das primeiras na época, 1.000 e poucas pessoas, a gente tentou, lutou. A gente sabe que há uma resistência, né, que cada denominação tem a sua defesa, seus dogmas, enfim. Eu creio que Deus vai trazer essa unidade, está trazendo isso.
mas requer um esforço nosso, né, dessa geração, para mudar esse contexto, respeitando cada uma dentro do que acredita, ali dentro da palavra do Senhor. Então, começando com isso, do monte, de busca, e essa unção passou com uma proposta, né, que a pastora Sirlene veio para mim e disse: pastor, tá vindo uns jovens aí, e eu queria que o pastor apoiasse, assim, 40 jovens, né? Você se lembra da época do Joel e tal. E eu disse: pastora Sirlene, você vem com essas propostas, assim, em coisa de 2 dias para me resolver, como é que eu vou alimentar 40 jovens? Comida da onde? Recurso da onde? Você não tem noção. E ela assim: pastor, se você não fizer, outra igreja vai fazer, então é uma oportunidade. Disse: eu não estava com essa visão muito ainda, né? Então não tinha recurso também. E eu pensei, eu orei, eu disse: pois é, ela está correta, eu vou pegar essa ideia, eu vou abraçar isso. E aí foi uma luta, você faz, né, e campanha e tal, e para buscar alimento e tal, isso, e achar um local. E aí veio a primeira turma, o Alan era um dos alunos na época ali, né, você conhece, era bem quietinho lá, num canto, nem via direito, né, e tal. Depois, em outra viagem, eu conheci ele, disse: eu sou aquele rapaz que estava lá no Rosa, no evento e tal. Eu disse: cara, não lembro de você. E aí a pastora Cida, Sirlene foram para a Argentina, acabaram conhecendo, conexão, trouxeram ele para cá para pregar. Então, aí foi se abrindo esses canais que eu chamo de conexão, que Deus une pessoas com propósito. Até eu estava lendo esse livro aqui, né? Você deve ter visto, A Igreja com Propósito, né? Que eu acho que propósito é uma palavra muito, muito abençoada, porque você tem que ter propósito, tem que ter conexão, né? Porque ninguém consegue fazer nada sozinho. Você precisa abrir a sua caixa, você precisa abrir a sua igreja, ela tem que servir o bairro. A gente está fazendo ação social, servindo aí com brechó, alimentação. Agora vai ter outubro, a gente vai fazer o evento para as crianças, não para a igreja, mas para o bairro. Quem vem é quem puder. E o recurso Deus manda, o alimento, o cachorro-quente, o algodão, suprir. Mas tem sido uma responsabilidade, porque eu sei que isso vai te exigir, como exige de você, muitas vezes, você abrir mão aí da sua casa, do seu estado, para ir para outro lugar, como eu vou agora para a Colômbia, né? Então você tem que sair, às vezes, do seu... Isso te lança em outras cidades, outros bairros, e você muitas vezes vai ter que, não, como disse, né? Quando ficares velho, alguém vai te pegar pela mão e vai te levar para lugares que você talvez não queira ir, mas pelo propósito você vai ter que cumprir. Amém? Você tem que... E é isso, tem acontecido o Revival Latino, né, com vocês, aí da questão da base missionária, na época ali, eu lembro. E então Deus está fazendo, surpreendendo, né? Hoje aqui em casa tem um pessoal aqui, as pastoras da Colômbia já estão aqui em casa, chegou mais um irmão, Robinson, lá de Florianópolis. Então, o pessoal está trabalhando muito para receber esses irmãos, né, agora no Uniglória, fazer essas conexões aí. Eu creio que é Deus, né? Não só a Betel, mas, né, o Guigão, o pessoal do ESME aqui, Mevan, todas as denominações, sabe? Eu acho que quando a gente se unir, nós temos uma grande força, porque primeiro que vem do nosso Deus, que Ele é acima de tudo. E se nós aqui embaixo entender e se humilhar e deixar Deus trabalhar como Ele quer, eu tenho certeza que a gente muda esse país aí como Deus já está trabalhando e vai ser bênção para todo mundo. Uau. É muito poderoso ouvir, pastor. E enquanto o pastor falava, eu lembrava de vários momentos aí com vocês, do pastor ministrando e a pastora Cida, não! O pastor tirava o casaco e os atos proféticos, e eu aqui rindo de alegria. Pastor com essa unção profética muito poderosa. Uma das questões que o pastor estava falando, e eu lembrei que é uma das coisas que eu sempre falo, e eu gostaria que a galera que está nos assistindo provavelmente já deve ter ouvido isso, entendesse o peso e seria o peso e a gratidão que nós temos com homens de Deus como o pastor Sander, porque eu creio com toda a convicção que nós somos resposta da oração de homens como o Senhor. Como o senhor estava falando, que subiu no monte pedindo para que Deus fizesse algo na cidade, e que dessa forma houvesse unidade, vidas fossem transformadas. O pastor falando, eu lembrando de Garopaba sendo conhecido por tantas loucuras. Então as pessoas vão lá por causa da Praia do Rosa, por causa da folia, mas entendendo que agora estão indo
para conhecer Jesus. Então eu fico, sabe, assim, com o coração cheio de gratidão de entender que, graças a homens como o Senhor, eu e outros missionários de outras nações estão compartilhando o evangelho, porque a igreja ainda ora, porque a igreja, os pastores ainda choram por jovens, por mães, por idosos, por essa geração. Então, pastor, gratidão, muito obrigado mesmo, pastor, por esse coraçãozão. Continuando aí, nosso bate-papo que tá muito bacana. Pastorzão, a gente sabe que nesse percurso todo, nesse processo, houve erros, houve acertos, houve decepções, tristezas, houve muito confronto, houve muito milagre, muita cura, houve muito sobrenatural de Deus. Então, se o pastor puder compartilhar com nós assim algo mais sobrenatural, a experiência mais sobrenatural que o pastor teve, qual seria de tantas assim? Eu sei que foi muita coisa, mas poderia compartilhar com nós algo assim? Olha, eu vi morto ressuscitar, eu creio. Eu acho que travou o pastorzão, tá tudo, tá conseguindo? Então, se o pastorzão puder Ok. compartilhar com a gente aí uma experiência, uma das suas experiências poderosas, para depois a gente estar falando também um Amém. pouquinho do Uniglória, que já é algo sobrenatural. Amém. Então, uma das experiências que nós tivemos até foi no Uniglória, posso dar um testemunho, né? Que um Isso. irmão chegou no culto, queria dar um testemunho e tal, e eu tentei falar para os pastores auxiliares, e disse, não, hoje não dá mais, já está acabando o Uniglória, já é domingo, já é quase 11 horas da noite, e se ele der o testemunho, vai se prolongar, o pessoal quer ir embora e tal. E eu fiz isso uma vez, a pastora Silene voltou de novo no altar, eu tentando orar para finalizar o culto do Uniglória, não sei se foi o quarto, acho 2014, se eu me lembro. Então ela, pela segunda vez, ela retornou de novo, pastor, ele quer dar um testemunho, o homem ali, o senhor ali e tal. Eu disse, não, Silene, você não compreendeu, deixei para ele voltar outro dia. Não, mas ele não é daqui e tal. Então, para quem está ouvindo e não entende o que eu estou falando, é que existia uma profecia, uma promessa, melhor a palavra, sobre uma caminhonete que Deus ia dar para mim. Eu tinha me entregado isso num culto que eu tinha ido. E passou 4 anos, até chegar a 2014, 2010 aconteceu a palavra. E eu fui em vários cultos e sempre saiu uma palavra, dizia, hoje vai acontecer o milagre da caminhonete, né? Que Deus vai entregar. E nunca aconteceu. Mas eu acreditei muito nessa palavra. Eu sei que Deus é fiel. E eu tentando deixar o homem não dar o testemunho, não sabia o que ele queria. E ele, pela terceira vez, ele me convenceu, por causa da insistência, né? Tem aquela passagem que Jesus ali, a palavra na Bíblia diz, né? Que a mulher insistiu tanto que recebeu. E daí, então, eu disse, não, então traz ele aqui, porque ele deve ter uma grande revelação para dar esse testemunho dele. Então, chama ele aqui. Ele disse, 2 minutos, amado, para você dar o testemunho. O Uniglória está terminando, o pessoal já vem de 3 dias. Ele disse, pastor, eu não sei o que aconteceu, mas eu senti muito de Deus. E eu queria que você estendesse a sua mão, estou resumindo aqui. Eu estendi a mão, ele me entregou uma chave na mão, eu não estava entendendo nada. Você está vendo aquela caminhonete lá fora, pastor, zerada, 2014? Sim, estou vendo aqui, eu consigo ver. Então tá os plásticos ainda, tá tudo lá. Eu quero entregar na sua mão uma oferta aqui, essa caminhonete zero para você aqui. E eu caí para trás, né? Porque eu gosto de cair também, já me entreguei já para Jesus, já caí no chão chorando. Eu disse, será que eu estou ouvindo o que eu estou ouvindo? Daí me levantei rapidamente com a chave, né? Ele disse, pastor, eu não sei como é que eu vou embora para Blumenau, mas se eu me levo, ou eu vou de ônibus, não sei, mas a caminhonete é sua. E eu chorando muito pela promessa da profecia se cumprir a promessa. E eu disse rapidamente, uma palavra veio no meu coração, que foi a Melquisedeque, né? Onde Abraão ali, ele dá 10 vezes mais do que ele estava recebendo. E eu, com Deus ali, conversando com as pessoas, chorando pela vitória, porque eu pregava sobre essa caminhonete durante os 3, 4 anos. E daí eu disse assim, Deus assim para mim, tá preocupada com a caminhonete? Eu disse, não, eu sou dono da frota toda. Aí eu Uau. entendi que eu tinha que sacrificar também. Aí eu disse, chamei a pastora Silene, os pastores auxiliares, essa caminhonete não é minha, essa aqui é do ministério, isso aqui é um ministério que está aqui profeticamente, cumprimento da palavra de Deus,
E aí a gente usou para construir a igreja que você conhece ali, que você fez a sua obra ali, a arte ali, muito bonita, das crianças, dos desenhos proféticos, tudo. Então tem sido bênção. É um dos testemunhos. Poderia falar da camisa que eu rasguei no monte e a camisa se restaurou. Então é só para quem acredita, quem é louco que nem eu, assim, tal. Essas coisas, sabe? Eu não faço muita força para falar não, porque basta eu estar lá e vir e tá bom. Então são coisas extraordinárias que Deus faz. Né? Meu E isso é Deus, uma gente. delas, né? É uma delas. Eu acredito que se você quiser ouvir mais, só indo fazer parte do Uniglória que vai acontecer final de semana, porque esse foi um dos milagres. E o pastor, a gente acabou falando várias vezes sobre o Uniglória e hoje vamos estar falando agora, vamos falar um pouquinho sobre a 10ª edição Fogo. Meu Deus, pastor. Edição Fire, edição Fire. Então, se todos os outros 9 já foram Fire, o que vai ser esse? Vai ser a fornalha. Meu Deus. Vai. Então, olha, tanto que Deus não permitiu, Digão, para não te cortando, mas Deus não permitiu que fizesse nem na igreja. Ele disse para mim, ó, faz em outro lugar. Então, para já começar a andar nesse ambiente, entendeu? Fora das 4 paredes, tomando posse da cidade profeticamente, é o primeiro, é o 10º, né, se cumprindo aí, que é a unidade, que é onde está a unidade, Deus derrama a sua glória, a uniglória, uma única unidade, onde Deus derrama a sua bênção, sua glória, sua unção. Então, Deus já começou a tirar de dentro, né? Porque não é um patrimônio de uma denominação, é uma visão que Deus dá, um propósito para uma cidade, eu creio nisso, sabe? E aí tem que sair fora. E aí? Então, pastor, vamos falar um pouquinho aí. Conta mais aí como que começou o Uniglória. Essa é a 10ª edição. Como foi o primeiro? Onde foi o primeiro? Entendendo que agora vai para um novo ambiente. Qual é a palavra que tem para esse Uniglória? O que podemos esperar ou ver que de sobrenatural pode ser liberado no Uniglória aí? Então, pastor, conta para nós aí a história do Uniglória. Vamos lá. Então, eu sempre fui muito sensível ao Espírito Santo, assim, com as minhas falas com Deus e as minhas orações. E Deus falou para isso, para trabalhar nisso, numa unidade. Mas a gente com 10 membros na igreja, você vai falar em algo de avivamento, falar em algo de unidade, é muita pretensão. Então eu disse, mas mesmo assim eu vou fazer. Aí chamei o pessoal, era para ser o aniversário da igreja, do ministério, e eu disse, não, Silene, sempre me retrato a eles, Valdelar e tal, são pessoas que eu tenho honra, né? Então eu disse, vamos fazer o aniversário, mas vamos já juntar o útil e o agradável. Vamos já usar isso para algo lá na frente, talvez um dia a gente consiga vir alguém de outro bairro, de outra cidade. Então vai ser o momento de a gente fazer isso para que traga a unidade mesmo, né, interdenominacional. E o primeiro Uniglória eu acabei fazendo, trouxe o meu pastor na época, que era a minha cobertura, tal, ele ficou muito apavorado. Era gente caindo, era gente recebendo, gente sendo batizada no Espírito Santo. E como ele era muito conservador, ele ficou com uma cara meio estranha para mim no final. E ele disse, cara, eu não estou acostumado com isso. Ele disse, Voltou. muito. Ele ficou impactado. Eu achei que ele estava gostando e tal, mas na verdade não, ele estava achando muito diferente. Disse, não estou acostumado com isso, com gente falando muito em línguas e recebendo e poder de Deus. Ele disse, pastor, eu não sei, é Deus. Então, começou já com isso, né? Com esse. E eu fiquei muito, muito triste depois no final, né? Eu disse, Deus, não vou fazer mais isso, eu vou parar. Só que Deus disse, como tem um livro, acho que eu não lembro o nome do autor, acho que vocês devem saber, quando fala sobre evangelismo de fogo, lembra aquele pastor americano? Reinhard Bonk. Isso. Esse cara aí. Quem leu o livro dele sabe que quando ele vai para lá, ele vai com os pastores dele, então Deus dá uma visão para ele, diz assim, faça evangelismo em massa. Só que ele vai compartilhar com os pastores no hotel, dizer para alugar um estádio e tal, acho que resumidamente aqui é o resumo do livro. Então aí os pastores não concordam com ele. Não, cara, a gente veio aqui para pregar nas igrejas, fazer uma agenda e tal. E ele ficou frustrado, ele era o líder e os co-pastores dele não compreenderam. Ele foi para o quarto, né? E Deus fala com ele, disse, se você não fizer, eu vou levantar outro que faça. Então, nós temos que cumprir, né? Voltando aqui, né? O propósito de Deus, né? A igreja que fala aqui,
uma igreja com propósito para a cidade, propósito para as nações, e você tem que ter coragem, você tem que ter ousadia, você tem que ter fé. Fé não é você olhar para sua conta bancária, ou da igreja, ou do ministério, ou daquilo que Deus te deu, e deixar de fazer porque não tem. Você tem que ir lá e pescar o peixe, tirar a moeda, o starter de dentro, acreditar na palavra que Jesus disse que se não vai transbordar o barco, né, vai ter crescimento. Então eu acredito muito nessa palavra. Então o Uniglória começa assim, e hoje é o 10º, e agora vai ser fora da igreja, não vai ser mais, né, dentro da igreja, vai ser fora. E eu creio que isso, a nova geração vai colher muitos frutos, né, mais do que a gente tem colhido. Então a expectativa e a palavra, finalizando aqui essa pergunta, essa nossa conversa, desse tema, dessa parte do Uniglória, é que eu recebi essa palavra no meio da floresta, cara, assim, a 6 horas de uma casa. Eu estava no meio do mato do meu trabalho, e eu procurando ali, fiscalizando o meu trabalho com mais 2 sargentos, e de repente me aparece um cara, uma tiracola assim, né, atravessada de pano, ele com umas botas assim, um cara muito estranho. E eu abordei ele, né, na fala, disse: você está indo para onde? E ele assim: não, eu moro aqui, só que não tinha como morar ali. A primeira casa que eu conheço aquilo ali há 30 anos, estava a 6 horas de onde eu estava. Uau. Então ele estava subindo e eu descendo, vim de outra cidade, pelo meio do mato, da floresta, é muito grande, são 99 mil hectares de terra, você se perde lá dentro, tem que conhecer muito. Eu estava levando esses guris mais novos, o sargento novo, para conhecer, fazer traque, a patrulha e tal, marcar os pontos e saber onde sair e entrar. E eu disse para ele: cara, aqui não tem casa, você está 6 horas, ou você está aqui 6 horas para baixo, ou você está 10 para cima, então você está tentando me tirar aqui, o que você quer? Daí ele assim: não, eu moro aqui, eu tenho uma casa. Uma casa? Sim, eu moro aqui. E eu perguntei: onde é que é a tua casa, é a tua terra? Ele disse: não, isso aqui é tudo meu. Eu disse: tudo teu? E onde é que vai a tua terra? Até onde? Ele disse: a minha terra vai até as águas. Eu disse: até as águas. Aí eu assim para ele, e ele olhava para o céu e falava em línguas, cara. Ele falava, eu tenho testemunhas sobre isso, né? Eu tenho meus amigos do quartel. Ele olhava para cima e os meus colegas não entendendo nada, ele falava em mistério, né? E olhava para mim e sorria. E olhava com um olhar penetrante, sorrindo com um olhar penetrante. Uau. Aí, assim, eu querendo já, entendendo algumas coisas, eu disse, eu fardado ali na frente dele, assim: então vou te fazer uma pergunta. Qual é o teu nome? Daí ele assim: meu nome? Ele olhava para cima, falava em línguas e olhava para mim. Ele disse: meu nome? Meu nome é Isaías 64:2. Esse cara, tu tá de brincadeira. Aí eu disse: Uau. tudo bem, tudo. E meus 2 companheiros ali, né, sabendo eu era o mais antigo, né, segundo sargento, eles já querendo resolver o negócio. E eu disse: não, o negócio é comigo. Pode deixar que eu resolvo. Eu disse: É eu vou te fazer a mistério. pergunta de novo. Eu vou te perguntar a segunda vez: qual é o teu nome? Ele olhou para mim: eu já te falei. Ele olhava para o céu, falava em línguas, olhava para mim e dizia assim: ó, meu nome é Uau. Isaías 64:2. Aí eu fui para casa correndo, depois, né, disse, ó, liberei ele. Ah, não, não, antes disso ele pegou e fez assim: ó, peraí, deixa eu te mostrar um negócio. Ele olhou para mim. Ele não falava com os outros 2. Aí ele abriu a camisa dele e tinha uma corrente atravessada, assim, do pescoço embaixo da axila. E tinha um cadeado muito apertado, que não tinha como você tirar. E ele assim para mim: eu tenho uma aliança com Deus. E eu joguei a chave fora. Uau. Ele assim, e eu disse: então tudo bem, já entendi. Então você vai embora. Quando eu cheguei em casa, abri lá Isaías 64:2, fala, né? Resumidamente aqui, mais ou menos isso, né? Dependendo da tua tradução aí. Assim como o graveto é aquecido, acende para aquecer a água, fazer ferver ali, borbulhar, assim será, o meu nome será notório entre as nações, né, para que me conheça o meu nome. Você lê lá, Isaías 64:2. E aí eu procurando o tema do Uniglória desse ano, e Deus falou comigo: eu já te dei. Eu disse: mas como? Não tá vindo nada. Eu já te dei lá, eu já te dei na montanha, queimando em chamas. Você é como graveto, para que as Uau. nações reconheçam o meu nome e seja notório. Ele disse: uau, tá Uau, aí a cara, tá palavra de aí, ó. Deus. O Malahim dele veio e falou comigo e entregou a mensagem. Então, On Fire, né, que é o subtítulo ali do Uniglória desse ano, cada ano tem um tema ali que Deus dá, foi esse na floresta. Que aqueles que andam em chama, aqueles que estão queimando, com uma sarça que não se consome, querem mais de Deus, com mais vontade. Então, esse Uniglória vai ser algo muito poderoso. Eu recebi a palavra da Colômbia agora, da pastora, que falaram que vai ser diferente, que vai ser algo sobrenatural. E, então, assim, eu estou com uma expectativa muito grande, o meu coração está muito feliz, né? E também apreensivo, porque é uma responsabilidade. Mas Deus agora está no controle. Agora é se deixar Uau. navegar
e queimar mesmo e receber a bênção de Deus aí. Meu Deus, pastor, eu creio, eu creio. Cara, chega a dar na gente assim uma vontade intensa de ser transladado e parar aí. E como eu falei antes do início, vai ser uma fornalha, e literalmente o quarto homem vai correr nessa fornalha para pegar Sadraque, Mesaque, Abidnego e todo mundo que estiver lá. Graças a Deus e louvo ao Senhor pelo pastor ter ouvido a Deus e estar respondendo, né? Para esse tempo, no meio de tantas incertezas, o pastor está promovendo algo que eu creio que será um direcionamento e também um start para muita gente. Graças a Deus que o pastor ouviu e temos certeza que vai ser poderoso. Pastor, para a gente começar a ir para o final, porque daqui a pouquinho, daqui a alguns instantes, encerra a nossa live. Para quem não estará presente neste final de semana, será transmitido ao vivo? Como que a gente pode fazer para pegar esse fogo, receber em todas as nações esse poder? Vai estar sendo transmitido? Aonde que as pessoas podem procurar? Se quiser ir até o Uniglória, fala um pouquinho aí pra gente, para que todos possam, quem está nos assistindo, quem vai ver depois, possa assistir ou ir presencialmente. Como é que vai funcionar? Dá os detalhezinhos aí, pastor. Então, a gente vai estar executando agora, vai começar sexta-feira a partir das 18 horas, né? Então a gente vai estar lá no local. A gente fez camiseta com tema, né? Tudo certinho aí dessa questão, para que as nações reconheçam o nome do Senhor, né? Como ali Isaías 64:2, que é o tema esse ano. E a gente vai transmitir também, né? Fazer a transmissão aí pelo Facebook da igreja. Depois eu posso estar passando para você divulgar aí, deixar aqui também. Até se a Jana puder botar, o pessoal está acompanhando aí, Tamires, né? O Facebook da igreja, o Instagram da igreja, a gente vai estar transmitindo também, porque às vezes a pessoa até quer ir, como eu também desejo muitas vezes estar em algum lugar, mas a gente não pode ter essa ferramenta abençoada de Deus, né? Que é o Instagram, Facebook, isso é uma maravilha, dá para fazer um baita evangelismo, você pode, não sabe a que altura pode alcançar, né? As nações através de um evangelismo desse, né? É uma ferramenta muito importante. Então a gente vai transmitir sim, né? Alguns cultos ali, algumas palavras, não todo a questão da ministração não, mas a palavra que vai ser ministrada, pregada ali, os louvores, a gente vai estar ministrando Uniglória aí através da rede social, sim, para que os irmãos acompanhem, estejam junto, quando puder dar uma olhada ali, participar, para queimar aí. E eu estou muito, muito feliz do que está acontecendo. Eu senti diferença na igreja do momento em que eu pedi essa reserva, né? Eu senti isso no meu espírito e também visualmente, como a igreja lá deu um salto maior, né? Nas equipes, em tudo. Então, estou muito, 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 muito agradecido por Deus por isso. Então, estamos aí, né? Estamos aí para o que o Senhor manda fazer, a gente está aqui à disposição do Senhor, né? Uau, gente! Se você puder ir até Garopaba, vá no Uniglória, tenho certeza que Deus vai falar tremendamente com você. Se você não puder ir até lá, assista ao vivo pelo Facebook, que a Sabrina acabou de compartilhar aqui. Temos certeza que vai ser poderoso também. Pastor, última pergunta para finalizar, e aí a gente encerra. A gente está... Já? Passa uma... Não, mas é que... Passa muito rápido. Passa rápido e o Instagram ele tem tempo. A qualquer momento aparece no finalzinho ali e tá tudo certo. Pastor, a gente está no meio de uma pandemia, todas essas loucuras, jogadas políticas, enfim. E sabemos que a igreja foi muito prejudicada também. E havia uma igreja antes da pandemia. A igreja ela se moldou, ela se transformou na pandemia. E isso tudo trará um resultado pós-pandemia. Quais são as tuas perspectivas, ou como que o pastor está vendo a igreja
pós-pandemia, daqui a alguns anos, passando por esse processo, o que esperar da igreja? Como que a igreja deve se comportar? E aí eu peço aí a palavra pastoral com uma palavra profética para que os nossos irmãos todos venham se preparar pós-pandemia. Como será a igreja? Então, o antes eu vi muito que Deus nivelou muito, sabe? Eu tenho essa percepção minha, não sei se você também percebeu, que tinha muita gente aqui em cima, com bastante agenda e esquecendo alguns detalhes embaixo, de algumas questões primordiais, né? E eu acho que Deus passou uma régua, né? E nivelou, porque Deus precisa trazer o homem de Deus de volta, né? Não digo a Verdade. questão missionária, né? Essa não. Eu digo a questão focada financeira, a questão focada para apenas a sua denominação, pro seu nome, né? O nome da pessoa, né? Tipo ali, né? Fulano de tal e tal, blá, blá, esse aqui, esse não. Uma coisa é você fazer a obra de Deus desprendido. Agora, outra coisa é você viver só para a questão de recurso. Isso a gente estava vendo muito isso. Isso não estava trazendo um testemunho, principalmente para aqueles que não são convertidos, que veem a mídia, a televisão, e muitas vezes um ministério novo, eu senti isso, né, por ser ministério novo, Sim. muitas vezes você não consegue alcançar, trazer uma pessoa que eu sei que tem uma unção, eu sei que tem um nome, a pessoa nunca tem um tempo disponível para você, ela nunca tem um tempo disponível para a igreja, ela nunca Não tem tem uma agenda agenda. para os pequenos. Então, a agenda, eu sou obrigado a falar aqui, querido, me perdoe, mas eu Não, é sei que isso aí. você também tem um pensamento aí, mas assim, nunca dá, nunca pode, nunca tá junto, nunca. Não, porque agora eu tenho que ir onde tem 5.000, agora tem onde tem 10.000, entendeu? Então, o cara que está começando o ministério, um projeto, uma escola missionária, muitos desses nossos homens de Deus, eu creio que Deus falou muito, né, com eles, e para que a gente olhe para isso e não se perca lá na frente. Então, essa igreja antes pandemia, ela e depois esse marco que, claro, que a gente perdeu muita gente, perdeu muitas vidas, missionários, pastores acabaram perdendo a vida, mas muitos estão, claro, com o Senhor, né, porque são salvos através de Jesus Cristo. Mas falando em igreja, a igreja ela mudou, creio que mudou seu pensamento, que Deus falou com muita gente grande aí, que precisava voltar de novo, botar o pé no chão, olhar para o menor, dar também, dar oportunidade. Eu mesmo já senti na pele em fazer um curso de diácono na igreja e um outro pastor amigo meu, ele me questionou, ele falou assim, como é que você faz curso para diácono aí, para esses caras aí, esse ali é ex não sei o quê, que lá também, esse aqui não sei o quê, papapá. Disse, cara, se esses caras não tiverem uma oportunidade de sonhar em ser um diácono, eu sei de tudo que eles foram, mas nem todos vão ser diáconos, você está confundindo as coisas. Então, assim, eles estão tendo uma oportunidade, a consagração é outra. Agora, o Ah, que acontece? Se eles andarem no caminho reto, abandonar o pecado, seguir uma palavra de Deus, ser um homem, Deus mudou minha vida, cara. Então vai mudar deles também. E eu vou te falar outra coisa. Quem pintou essa igreja toda aqui foram eles, não foi o pastor Sandro, não foi o pastor fulano de tal, não foi nenhum engravatado aqui. Foi esses ex-tudo aí que você disse, que deixaram a igreja pronta para o segundo Uniglória, cara. Voltando atrás lá na minha história. Eu gosto de falar do que eu vivo, não do que eu vejo lá e tal, em outras situações. Então, isso a gente tem que mudar. Eu acho que esse pensamento aí, antes da pandemia e agora depois, eu vejo uma igreja mais madura, eu vejo homens que estão tendo o coração mais flexível, tirando o coração de pedra e botando o coração de carne, conforme a palavra diz. A gente precisa meditar muito nisso, né? Então, eu aprendo muito com o apóstolo Paulo, né? Um homem que tinha uma sabedoria tremenda, um homem que sabia um nível social alto, né? Praticamente a sua vida não passou dificuldade aos pés de Gamaliel, que era um rabino ali da sua escola teológica da época, mas quando vem para Jesus e ele mantém ainda o seu conhecimento, fala com os gregos, mas ele é um cara que se tornou humilde, um cara, eu acho que ele viveu a pandemia dele da época, sabe? Antes do encontro e depois do encontro. E eu creio que Deus está pegando muita gente aí nesse negócio aí, vai mudar muito. Não dá para ser mais a igreja antes, sabe? E não foi fácil, muitos ministérios fecharam. Por quê? Por que fecha? Porque, porque muitos, claro que a gente coloca o peso da pandemia, né? Corrija se eu estiver errado aí, pode digitar, mas eu acredito que se você focar no recurso, cara, você fecha.
Se você focar na escassez, você fecha. Então, cara, quando não tem nada, se não tiver... Então, por que nós não temos coragem de, se fechou a porta por causa do recurso que era alugado, coloca essas cadeiras na rua, cara. Reúne o povo, mas a gente abandona o povo. Ah, daí a culpa não, por causa da pandemia. Cara, Deus te dá sabedoria, bota as cadeiras do lado da vala, debaixo da marquise, não para. E esse povo que anda contigo, ele vai continuar, porque vai ver o líder dele, vai ver o pastor dele, o missionário dele, o professor dele em Deus, né? Tô falando nessa parte da palavra. Um homem de coragem, um homem de fé, alguém que não vai se entregar. Você só se entrega mesmo quando você não tiver mais jeito, cara. Se a morte vir, alguma coisa. Mas você tem que ter fé, cara. Você tem que partir para cima. Você tem que falar com o dono do prédio. Você tem que dizer, querido, me dá um desconto. Querido, eu vou dar 3 meses para mim. Vai na luta, cara. Faz o evangelismo pelo Instagram. Manda pelo WhatsApp. Tá cheio de ferramenta aí. Então, eu creio que mudou muito nesse sentido de trazer o nivelamento dos grandes, voltar para cá, de quem estava aqui, equalizou. Então agora é partir para cima, mas com o coração de Jesus, com o coração segundo Deus, conforme o propósito dele. Ninguém é melhor que ninguém. Eu estou aqui para aprender, sou um bebê, né? Eu estou com 10 anos de idade, então eu creio que tem muito aí para essa geração, né? Para a gente aprender junto aí. Né? Nossas falhas, nossos acertos, nossos erros. E é isso, sabe? A gente gosta muito de quando é elogiado, mas a gente ser corrigido do homem é difícil. Mas é importante. É importante a gente ser corrigido. Né? Eu sou de uma escola que, quando eu me formei de obreiro, não era corrigido. Estava tudo certo, estava tudo bem. E se Deus não intervém, a gente acaba se perdendo. Então, muitas vezes, uma palavra de exortação, que a gente acha que exortar é crítica, não. Exortar no original, lá que você sabe, é alinhar, é trazer o cara para o eixo, é dizer, cara, estou contigo. Eu aconselhei essa semana e eu sempre falo, eu digo assim, ó, o melhor aconselhamento não é aquele que você expõe, mas é aquele que você diz para a pessoa, diz assim, cara, e a pessoa, ela entra numa autoanálise e diz, eu preciso mudar, tive mais uma oportunidade, ninguém expõe o meu pecado, a minha vergonha, então o pastor, ele está me levantando, ele não está me empurrando para o precipício. Então eu acho que isso faz a diferença na nossa vida, porque para empurrar para o abismo já tem um cara que ele já perdeu o governo faz tempo. Então a gente tem que levantar, né? Trazer para cima e dizer, tamo junto, cara. Yes, uau, verdade, pastorzão, uau, incrível. Para a gente finalizar, então, pastor, que a gente está indo para os finalmente, já se preparando para a gente encerrar. Uma palavra profética, pastor, uma palavra de direcionamento para quem está nos assistindo, para quem agora talvez esteja aí em casa precisando de uma palavra de exortação, de encorajamento, uma palavra de motivação. Eu vi que o pastor com esse livro de propósito e eu estou estudando muita coisa, e aí um dos acessos que eu tive foi uma pesquisa que foi feita com 16 mil pessoas. E entre essas 16 estavam os 500 mais bem-sucedidos. E aí notou-se que 95% das pessoas se sentiam frustradas. E aí, ao investigar por que 95% dessas pessoas se sentiam frustradas, a resposta foi: elas não tinham um propósito claro, elas não sabiam o que queriam. E o pastor é um homem de propósito, está à frente de uma igreja de propósito. Então, pastor, uma palavra aí direcionando essa geração, direcionando quem está aqui. Deixa aí para que todos nós venhamos ser abençoados por aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Amém. Obrigado pela oportunidade, né? Deus abençoe a sua vida, querido. Também o ministério, eis-me aqui. Tamo junto. E finalizando, né? Falar para você que está ouvindo aí, não desista, prossiga sempre para o propósito, para o alvo. Mesmo muitas vezes não sendo acreditado, muitas vezes sem recurso também, não importa. O que importa é você acreditar no teu chamado, naquilo que o Senhor colocou na tua vida, e eu tenho certeza que Deus vai cumprir, vai estar com você. O rei Davi, ele tinha uma unção, foi derramado sobre ele, e as coisas não foram no primeiro momento que aconteceram. Ele, mesmo a palavra diz que ele comeu pão em lágrimas, né? E comer pão em lágrimas é muito forte isso, porque você comer um pão molhado é uma coisa, mas comer um pão em lágrimas, molhar com a sua própria lágrima, sentir o peso do alimento que você come ali, talvez a sua vontade
jogar aquele pão fora, não estar presente, mas ele passou por todos os propósitos, todos os processos de Deus, até que Israel reconhece, até que depois de um tempo, conforme ele foi, como que ele foi provando isso? Porque ele era forte? Não. Porque a Bíblia diz que a unção de Deus, o Espírito Santo de Deus estava sobre ele, nunca se apartou dele. E ele fez uma conexão com Deus. Um dos princípios do rei Davi era que era um homem que se arrependia, era um homem que sabia quem era que levantou ele. Então, mesmo falhando, mesmo errando, ele reconheceu. Disse: Deus, me tira de tudo de mim. Pode tirar a coroa, tirar, você sabe disso, você já deve ter lido, os cavalos, o reino, tudo aqui que te for na terra, me tira, mas não me afasta a tua presença, o teu espírito de mim. Isso não retire, porque é isso que me move, é isso que me faz eu me arrepender, é isso que me faz eu olhar que eu sou pequeno, é isso que faz com que a tua espada, né, recolha quando eu falho, quando você me abençoa, quando você para toda a palavra contrária contra a minha vida. Então, querido, você que está ouvindo essa mensagem hoje ou vai ouvir depois, acredite naquilo que Deus colocou na tua vida. Não desista. Eu teria N motivos de ter desistido. Talvez você está dizendo agora: pastor, você não sabe da minha vida. Querido, se eu te contar a minha história também, se Deus tivesse me falado tudo que eu ia passar, com certeza eu acho que eu ia pensar também muito sério se eu aceitaria a proposta dele. Mas Deus não faz, ele não fala lá no começo. Ele vai te conduzindo, ele vai te mostrando. Você vai sofrer abandono, você vai sofrer decepções, pessoas que não vão acreditar naquilo que você carrega, né? Então você tem que acreditar primeiro no que Deus tem na tua vida. Então o rei Davi não foi reconhecido como rei no primeiro instante, mas passou por deserto, mas era um homem que tinha sabedoria. Ele não usurpou tocar, né, no rei, que era um ungido de Deus. Ele foi e se escondeu, e até que Deus o mostrou. E chegou o momento da vitória. Chegou o momento que ele senta no trono. Chega o momento que ele governa todo Israel. E é um homem segundo o coração de Deus. Então a humildade, aprender a reconhecer quando erra, a saber quando tem que ouvir, saber quando tem que avançar, saber que Deus está no controle de tudo. Então eu quero deixar essa palavra para você. E busque de tudo nessa terra. Tem uma palavra que diz, né? Busque a sabedoria e ata no teu pescoço. A sabedoria, ela fica aqui, atada no nosso pescoço. Mas a humildade, o arrependimento, o amor por Deus, fica dentro do nosso espírito. Fica interno, colado, marcado. Isso ninguém pode muitas vezes ver, perceber, e ninguém pode roubar. Um adorador. Porque ele está procurando na terra os seus adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então a sabedoria, você pode perder como Salomão perdeu no final da sua vida. Eu sei que ele foi um homem sábio, mas fez coisas que não eram sábias. Então estava no pescoço. Mas a paixão, o arrependimento, como o rei Davi, o pai de Salomão, ele guardou. E quando ele vai morrer, ele bota o filho para ele e diz assim: filho, jura para mim que tu não vai perder esse amor. Tu vai ter ele como pai. E ele será pai para ti e tu serás filho para ele, se tu não desviar do caminho. E a sabedoria, você pode perder ela, mas um adorador verdadeiro permanece. E Deus está levantando a tenda caída de Davi para que ele se restaurar de novo a adoração nesse tempo, nessa geração. Fique com essa palavra aí, porque o teu coração tem que estar todo voltado para ele. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Jeremias 29:11. Então aí eu mudarei a vossa sorte. Deus quer mais de ti, querido, mais de mim. Seja eternamente transbordando, porque Deus é fonte inesgotável. Que o Senhor te guarde e faça isso. Meu Deus, gente. Pastorzão, incrível, né? Muito de Deus mesmo. Foi uma honra ouvi-lo. Eu tenho um pedido para quem está nos assistindo, e principalmente para os membros, e não só membros, mas todos aqueles que têm um pastor acima, que antes de murmurar ou reclamar do seu pastor, ore por ele. Porque esses homens de Deus, eles gastam tempo em oração e principalmente, como o pastor falou, é uma responsabilidade cuidar de ovelhas como eu e você. E a gente sabe que nós damos dor de cabeça para os pastores. Meu Deus! Se você dá dor de cabeça para sua família, imagina para um homem de Deus. Você dá dor de cabeça. E sem contar que o pastor Sandro, ele sabe muito disso, de que não é uma guerra física, é uma guerra espiritual. E essa guerra espiritual exige, sim, do físico e principalmente da família. Porque quem sofre nessa história é a família, que sempre é atacada. Então, conheça um pouquinho da história do pastor, conheça um pouquinho da história de grandes homens de Deus que
eles estão guerreando pela minha, pela sua vida, e às vezes nós estamos os apedrejando, ao invés de nós sermos escudo e guardá-los em oração. Então eu desafio você, ainda essa noite, antes de dormir, tenha um tempo de oração pelo pastor Sandro, pelos pastores do Brasil, pelos pastores que durante a pandemia sofreram muito. Eu tenho certeza que a sua oração vai alcançá-los. E, pastorzão, mais uma vez, muito obrigado. Foi uma honra ouvi-lo. Tive uma parcelinha do Uniglória conversando com o pastor. E se Deus nos permitir, a gente Amém. Vai estar junto aí assistindo online, porque a gente vai estar fazendo uma outra missão. E aí, nos vemos em breve, em nome de Jesus. E um abraço aí na pastora, em toda a família. Valeu? Amém. Obrigado, Deus abençoe também sua vida em nome de Jesus. Uau, gente. Obrigadão, pastorzão. Gente. Shalom. Shalom. Agora, vamos ver como é que a gente vai encerrando aqui. Foi um prazerzão, gente. Nossa transmissão está encerrando. Deus é bom, Satanás não pressa e a gente está se convertendo. E até a próxima. Estejam com a gente aí. Pastorzão, foi muito bom. Vai ficar gravado para você estar assistindo. E aí, uma boa noite a todos. Se você puder, esteja no Uniglória, esteja também acompanhando, seguindo as redes sociais da Batista Betel, do pastor Sandro, que também deve estar online, né, já que a gurizada jovem mantém o pastor, não, permanece online. E também seguindo a família Isme aqui. Tá bom, gente? Um abração a todos, Deus abençoe e até a próxima. Valeu!